Tudo que você vive hoje na sua vida começou em um único lugar, na sua mente, ou melhor, nos seus pensamentos. Antes de qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer rotina, houve um pensamento fixo na sua mente. Mas como os nossos pensamentos são muito acelerados, a gente não tem essa percepção, essa capacidade de entender que um pensamento fixo, quando segurado por um determinado tempo, ele vira sim realidade. Esse pensamento muitas vezes vai ser imperceptível, silencioso e é o ponto de partida de toda a sua realidade. Seus pensamentos moldam a sua percepção. Sua percepção molda as suas escolhas e as suas escolhas moldam a sua vida. Tudo que existe na matéria já existiu como pensamento. Assim como uma semente precisa de tempo para florescer, nossos objetivos também precisam amadurecer dentro de nós para que virem realidade. A maioria das pessoas não percebem que o que mantém elas presas em ciclos não é falta de esforço, não é falta de vontade ou até mesmo de capacidade. É a forma que elas pensam sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as possibilidades que elas têm. Se você pensa pequeno, você age pequeno. Se você acredita que nada vai mudar, você nem tenta fazer diferente. E se você só reage ao que a vida te entrega, você nunca se sente no controle do seu próprio caminho. Pensamentos fixos e repetidos são o que dão origem à sua realidade. Ele é o motor silencioso por trás de tudo que você faz ou deixa de fazer. Mas tem uma chave, gente, que muda tudo. Pensar de forma estratégica, que é o título desse vídeo. A maioria das pessoas pensa de forma emocional, automática, rápida, vivendo uma vida inteira no piloto automático. E depois não entendem porque não têm os resultados que desejam. O pensamento estratégico é quando você sai do modo sobrevivência e começa a construir a sua vida como se você fosse um arquiteto planejando uma grande obra. Pensar estrategicamente muda completamente a forma como tomamos decisões. A maioria das pessoas passa o dia inteiro resolvendo problemas à medida que eles vão aparecendo. Isso a gente pode chamar de pensamento tático aqui nesse vídeo. Só que o pensamento tático, ele te mantém num ciclo infinito de apagar incêndios na sua vida. Vamos imaginar o seguinte, pra gente contextualizar isso que eu tô dizendo. Imagina que você tá jogando xadrez. O iniciante, ele só vê o próximo passo. Um grande mestre de xadrez, ele vê padrões, posições e possibilidades 20 jogadas à frente. Isso é estratégia. E o mesmo vale para nossa vida. Pensamento estratégico significa se distanciar de problemas diários e ter um panorama geral da coisa. Em vez de se perguntar, como que eu resolvo esse problema? Você se pergunta, por que esse problema continua aparecendo na minha vida? Em vez de se perguntar, o que eu devo fazer hoje? Quais atividades eu devo fazer hoje? Você pensa, aonde eu quero estar daqui 5 anos? Pensa nisso como construir músculo na academia mesmo, né? Puxar peso, puxar ferro. Toda vez que você pausa antes de reagir a uma situação, considera consequências de longo prazo ou busca padrões na sua vida ao invés de eventos isolados, você está fortalecendo esse músculo da estratégia na sua vida. A diferença, gente, entre pessoas de sucesso e todas as outras pessoas não é sorte e não é talento. Eu vivo dizendo isso e essa é uma grande verdade. A diferença é a habilidade de pensar estrategicamente. É isso que muda tudo. Pessoas de sucesso não reagem à vida. Elas desenham a vida delas. Elas sabem que elas podem criar a própria realidade. Elas não estão ali só para ficar resolvendo problemas que aparecem. Elas previnem os problemas. E elas não só aproveitam oportunidades. Elas criam as oportunidades. A partir de hoje, você vai aprender a fazer essa transição do seu pensamento para você criar o que você realmente quer na sua vida. Parar de pensar do jeito tático e pensar como uma pessoa estratégica. E assim você vai se tornar capaz de criar a sua realidade, usando o seu maior poder de criação, os pensamentos. E para você usar o seu maior poder de criação e mudar a forma que você pensa, você precisa se enxergar como protagonista da sua vida. Agora é você que está no controle. E o primeiro passo para isso é a autoanálise, ou seja, se conhecer melhor. E para você fazer isso, pensa que você é o CEO da sua vida, né? A sua empresa é a sua vida. E todo CEO precisa conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, oportunidades e ameaça. Em outras palavras, análise SWOT. Depois você dá um Google lá e procura, depois você acabar esse vídeo. Mas você vai entender melhor o que eu tô dizendo. A partir de agora, você vai precisar olhar de uma forma diferente para os seus pontos fortes. Não só como habilidades isoladas, por exemplo, eu sou bom em matemática, ou eu sou uma pessoa criativa. Não, não é isso. Por exemplo, criatividade não é só arte. Criatividade também é ver soluções onde as outras pessoas só estão enxergando problemas. E habilidades com números não é só cálculo, é compreender sistemas complexos.
Aonde que você pode usar isso na sua vida? E uma coisa que vai te ajudar a entender quais são os seus pontos fortes é se lembrar de vitórias no passado, mesmo que não sejam grandes vitórias, mas lembra quais foram os momentos da sua vida que marcaram assim porque você conseguiu alguma coisa. Seja uma promoção, seja um novo emprego, seja passar no vestibular, na faculdade, o que fez você de fato conquistar isso. Encontre padrões. Por que que deu certo? Você venceu porque pensou diferente da maioria? Porque persistiu mais do que a maioria? Porque viu conexões que os outros não viram? Então você tem que parar para pensar sobre isso. Depois, olha para os desafios que aconteceram na sua vida, por tudo que deu errado. Mas agora você não vai olhar como fracasso, mas como dados. A nossa vida, gente, é como um laboratório. Quando uma equipe científica decide, por exemplo, encontrar uma cura de uma doença, eles sabem que eles vão fracassar. Eles sabem que eles vão precisar tentar várias e várias vezes. Mas o fracasso é bom, porque o fracasso é dado. Cada vez que eles fracassam, eles enxergam como uma proximidade até o destino final deles, que é encontrar a cura da doença. A gente tem que agir assim na nossa vida. Então, lembra, cada derrota revela algo valioso sobre sua estratégia atual. O objetivo não é se julgar e ficar, nossa, como eu sou ruim nisso. Não, o objetivo é entender quais coisas que você pode começar a focar para melhorar o seu repertório, para melhorar as suas habilidades. E aí, quando você tem essa clareza sobre si mesmo, você passa a agir, a valorizar os seus pontos fortes, reforçar as suas fraquezas e enxergar oportunidades que os outros deixam passar. E bom, você sabe que a maioria das pessoas vivem suas vidas de forma automática. É como se você estivesse construindo uma casa sem planta, sem referência, empilhando ali tijolos esperando que do nada a casa brote, a sua casa dos sonhos brote. Mas você já entendeu que a vida não funciona assim, né? Porque utilizar os seus pensamentos, que é o seu maior poder de criação, de uma forma estratégica para criar a vida que você deseja, exige que você encare a vida com um outro olhar, com novas lentes. Seu futuro não é algo que simplesmente acontece, é algo que você desenha ativamente. E existe, gente, uma grande diferença entre escolher e decidir. Toda decisão é uma escolha, mas nem toda escolha é uma decisão. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal para você entender o que eu tô falando, tá? Teve uma época na minha vida que eu estava prestes a me formar na faculdade, eu sou formada em biomedicina, e eu estava muito frustrada porque eu tinha saído do estágio antes de completar a graduação e eu estava desempregada. E aquilo me atormentava, porque eu pensava: "Meu Deus, eu não posso me formar, eu não posso sair com diploma sem emprego", né, e eu já estava procurando emprego há muito tempo, sabe aquela angústia de: "Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai?". E aí simplesmente uma amiga minha virou e falou: "Ó, eu tô trabalhando aqui nesse lugar, não é um lugar tão bom, mas assim, é meio período, você vai ganhar R$ 1.200, pelo menos você não vai estar parada, né". O lugar não oferecia muitas condições boas de trabalho, eram 6 horas por dia, mas o salário era baixíssimo e o pior, eu não ia aprender muitas coisas, porque eu não me importava muito com o salário naquela época, eu queria realmente ganhar experiência, né. E nem pra isso aquilo lá servia. Mas eu decidi ir, gente. Por que que eu decidi ir? Porque eu estava desesperada, porque eu estava só olhando para o que a vida estava me oferecendo. Eu não estava criando as minhas oportunidades, porque eu tinha uma limitação de consciência. Eu estava vivendo com base nas circunstâncias e não no que eu realmente queria. Porque se eu dedicasse meu foco e minha atenção para entender o que que eu precisava desenvolver, quais habilidades que eu precisava para encontrar o emprego que eu realmente queria, se eu soubesse que eu criava minha realidade naquela época, eu teria mais paciência. Eu não tive. E aí eu acabei tendo uma experiência muito ruim profissionalmente falando por conta disso. Então não escolha com base nas circunstâncias da vida. Decida, aprenda a decidir com base no que você realmente quer. Se imagine daqui 5 anos, mas vamos além da carreira, do relacionamento, da saúde. Pensa como que você se sente quando você acorda, quando você abre seu olho, o que que você vê ao seu redor, como que é a sua rotina, o que que você estuda, quais problemas você resolve no seu dia, quem é que está do seu lado, você vive sua vida de forma mais leve ou você é uma pessoa que tá sempre agitada? Eu não sei o que que você realmente quer, mas você precisa imaginar todo o panorama da sua vida. "Ah, eu quero só ganhar eu quero ganhar R$ 10.000 por mês, quero ganhar R$ 50.000 por mês". Tá, mas o que que você faz pra ganhar R$ 50.000 por mês? O seu dia é repleto do quê? Então você precisa pensar dessa forma estratégica. Aí você deve estar se perguntando, né: "Tá, Luana, mas como que eu aplico tudo isso no meu dia a dia?". Parece que é muita coisa, mas é mesmo, gente. Esse vídeo, ele é denso e ele só que assim, é pra você colocar ele debaixo do braço e seguir sua vida aqui.
Escuta o que eu tô te falando, se você seguir tudo que eu te disser nesse vídeo, a sua vida, cara, vai andar de uma maneira impressionante. Então preste atenção, porque isso aqui tem o poder de mudar a sua vida mesmo. Como que você vai aplicar isso no seu dia a dia? Agora você vai precisar voltar no tempo, porque a gente viu o panorama lá geral de como você quer estar daqui 5 anos. Agora a gente vai ter que retroceder um pouquinho. Você vai pensar o seguinte: o que precisa acontecer na minha vida daqui 1 ano? Ou daqui 6 meses? Ou daqui 3 meses? Daqui 1 mês? Daqui 2 semanas? Você tá entendendo, né? Você vai retrocedendo. E mesmo se você não souber a resposta, calma, calma, porque assim, conforme você vai ganhando compreensão do que você realmente quer da sua vida, ideias vão surgindo. Você vai olhar para o mundo sobre uma nova ótica, você vai enxergar oportunidades onde antes você não enxergava. E muita gente trava porque acha que tem que prever cada passo. Nossa, eu preciso saber exatamente o que eu vou fazer. Mas não é sobre previsão, gente. É sobre direcionamento. O seu objetivo principal, ele vai só ser o seu guia ali, tá? Mas você não precisa saber exatamente tudo o que você tem que fazer. Confie na sua bússola interna. Porque nós todos temos uma bússola interna. Por exemplo, se eu for pegar essa caneta aqui, eu só tenho o objetivo de pegar a caneta, mas eu não penso, preciso esticar o meu braço, preciso pegar os meus dedos e fechar na caneta, agora eu trago pra mim, agora eu vou escrever. Não. Eu simplesmente penso, preciso pegar a caneta e o meu corpo reage perante a isso. A gente tem que usar o nosso mecanismo automático, a nossa bússola interna ao nosso favor. Tenha só uma referência e confie que todos os dias você está fazendo o que você precisa fazer para chegar até lá. É só isso que você precisa. Porque quando você tem isso muito claro na sua mente, a sua visão estratégica vira um filtro para sua tomada de decisão. Então, quando aparecer uma oportunidade de emprego, você vai saber se é melhor aceitar ou recusar, se você muda de cidade ou não, se você aprende uma habilidade ou não. Quando você sabe aonde você quer chegar, toda escolha fica muito clara. Você para de reagir à vida e começa a criá-la. Bom, e eu preciso te preparar para o que está por vir a partir do momento que você decidir aonde você quer chegar. O próximo passo é encarar o medo. Encarar o desconforto, porque sim, você vai sentir muito medo quando você decidir. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, o medo não é ruim, não, gente. O medo é nosso melhor amigo. Por quê? Porque o medo é como se ele estivesse falando assim, ó. Presta atenção nisso daqui, porque você ainda não tem total compreensão de como fazer com que isso dê certo na sua vida. E você não tem que olhar isso e falar: "Meu Deus, eu não sei". O medo, ele te direciona. Ele faz parte desse direcionamento. Porque conforme você vai entendendo que você precisa estudar mais sobre um assunto, entender mais sobre como aquilo funciona, você vai guiando as suas decisões para compreender mais sobre aquilo. Pensamento estratégico é avançar ciente dos riscos. Você não vai avançar achando que vai dar tudo certo, sabe? Com aquele otimismo em excesso. Você sabe que existe risco, e risco não é inimigo, ele é uma oportunidade de crescimento. É igual na natureza. Árvores que crescem sem enfrentar vento, elas crescem fracas. Agora, as árvores que crescem com muita ventania, elas criam raízes fortes. Pessoas que têm pensamento estratégico sabem avaliar qual o risco que vale a pena. E uma pergunta que você deve se fazer é: qual que é o pior cenário se isso aqui der errado? Por exemplo, aprender uma nova habilidade. Qual que é o pior cenário? Ah, o pior cenário é eu perder tempo. E qual que é o melhor cenário? É você mudar de vida. Avance ciente dos riscos. Sobre essa questão que eu falei sobre o medo, que ele te alerta para você entender aquilo que você não compreende o suficiente, como que a gente resolve isso, né? Com um conhecimento correto, gente. Porque não se engane, tá? Quando a gente tá nessa busca de desenvolvimento pessoal, é muito fácil a gente se perder em tanto conhecimento, todo mundo fala uma coisa, é tantos livros, é tantas aulas, é tantos cursos que a gente, ó, fica confuso. E não é sobre entender tudo de todos os assuntos, é sobre entender qual conhecimento buscar no momento correto, porque às vezes também o conhecimento ele é muito bom, ele vai ser necessário para você, mas não é o momento de você entender sobre aquilo. Às vezes você tem que olhar para o seu ponto atual, tipo, cara, o que que eu preciso hoje que vai mudar a minha vida o mais rápido possível? Porque às vezes você fala, isso é importante. Mas isso é importante também. Sim, é importante. Mas às vezes não é determinante no momento. Por exemplo, eu tenho que estudar sobre IA, inteligência artificial. É uma coisa que eu sei que vai mudar muito o jogo para mim no trabalho que eu faço, enfim. Só que não é uma coisa que eu tenho que colocar como prioridade agora.
Agora eu preciso focar em outras coisas, eu preciso focar na minha criação de conteúdo, preciso ficar boa nisso daqui que eu tô fazendo, eu preciso começar a aprender habilidade de vendas. Isso aqui é determinante para o momento. Não é que IA não é importante, mas vai ter o momento certo de eu começar a estudar sobre isso. E o que que é realmente relevante para você no momento? O que não for, adia um pouco e foca naquilo que você realmente precisa focar. Às vezes é um conhecimento mais amplo que você precisa, é conhecer mais, é explorar mais. Quando você aplica isso, você não vai sair lendo qualquer coisa, estudando qualquer coisa. Não, você vai se tornar uma pessoa muito focada. E se você chegar na conclusão que, putz, eu não sei muito bem, os caminhos não estão aparecendo para mim, eu não tenho certeza o que eu preciso fazer, isso é porque a sua decisão ainda tá fraca, tá? Porque quando a nossa decisão ainda tá fraca, quando a gente não decidiu de verdade, fala: "Não, eu vou fazer, não importa o que aconteça, eu vou fazer com que isso dê certo". Se você ainda não chegou nesse momento, os caminhos eles não vão aparecer. As pessoas elas não vão se aproximar de você, você não vai encontrar o conhecimento que você precisa. Então, quando você se vê travado, volta para sua decisão e pensa: "Cara, eu preciso ter clareza, eu preciso decidir um pouco mais". E aí as coisas vão começar a fluir. Lembra, cada decisão de hoje vai desenhar o seu amanhã. E a qualidade dessas decisões importa mais do que quantidade, tá? Então você precisa realmente decidir sobre poucas coisas, mas de uma forma muito bem clara. E usa, gente, aquele conceito, não sei se você já ouviu falar, mas é sobre empilhamento de decisões, tá? Porque às vezes no dia a dia a gente tem a impressão que, ai, nada tá acontecendo, o dia a dia é muito monótono e tal, mas assim, cada decisão, quando empilhada, elas estão preparando o terreno para as próximas decisões. E isso ao longo do tempo vira o seu objetivo final. Então não menospreze a capacidade que você tem de decidir hoje por aquilo que vai mudar a sua vida. Ah, porque assim, às vezes parece que, ai, hoje eu vou decidir aqui ler esse livro, mas será que realmente ao longo do tempo isso vai me levar para o lugar que eu quero? Se for um livro que vai te trazer um conhecimento que você realmente precisa no momento, vai sim. Não menospreze o poder disso. E o mais importante, né? Aprenda com o processo, não só com o resultado. Então, perceba o quanto que você está se desenvolvendo só por estar assistindo esse vídeo. O quanto que você vai se desenvolver a partir do momento que você começar a aplicar, pouco a pouco, tudo que eu estou te falando aqui. Isso já faz parte do processo e isso já está te trazendo resultados sem que você perceba, tá? E quando você domina todo esse sistema estratégico que eu te falei, você se torna alguém que naturalmente toma melhores decisões, mesmo em meio a um cenário de incerteza. E ao longo do tempo, conforme você vai decidindo diariamente, segurando os pensamentos corretos na sua mente, o que que vai acontecer? Quando você menos esperar, você vai chegar até onde você deseja. Lembra, pensamentos criam a realidade. E não é qualquer pensamento, são pensamentos fixos. Então, se pergunte: o que que eu estou pensando ultimamente? O que está passando pela minha cabeça? São pensamentos desordenados? Como que eu estou me sentindo? Eu me sinto muito apático, me sinto muito ansioso? Pensa sempre sobre isso, porque isso é uma bússola para você se guiar se você está indo na direção certa. E bom, gente, eu acho que eu poderia ficar falando sobre horas e horas e horas com você, mas a gente sabe que a gente tem um limite de tempo aqui, tá? E eu sinceramente acho que esse vídeo merecia uma parte 2. Só que eu só vou fazer a parte 2 desse vídeo se for bom pra você também, tá? Porque o meu objetivo aqui é passar todo o conhecimento que me trouxe até aqui, conhecimento que me guia pra eu criar uma vida realmente esplêndida, tá? E passar esse conhecimento em 20 minutos pra você, mas eu acho que merecia mais 20 minutos, porque eu tenho coisa pra falar ainda, mas não dá. Então, se você quer que eu faça parte 2, curte esse vídeo, comenta aqui o que você achou e não se esquece de se inscrever no canal para você não perder a parte 2 caso tenha, tá bom? Tem outros vídeos aqui no canal que você pode ir assistindo enquanto a parte 2 não sai, caso for sair, né? E é isso, eu adorei falar sobre esse assunto. Eu realmente gosto da ideia do pensamento estratégico, ele realmente guia todas as minhas decisões no dia a dia. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!